Olá, amados, graça e paz da parte daquele que é, que vive e que reina eternamente. Eu sou Ismael Freire, bem-vindo ao canal Comentando o Apocalipse. Estamos começando hoje o projeto 7 selos, onde toda segunda-feira nós iremos falar de um selo. E hoje nós vamos falar sobre o cavalo branco. Quem seria este cavalo branco? Seria esse cavalo branco o anticristo, como prega a religião? O intuito de hoje é mostrar que este cavaleiro sobre o cavalo não é o anticristo. Ok, meus amados? Vamos ao texto? Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então, e eis que um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. A mitologia cristã diz que este cavaleiro sobre o cavalo, esse personagem, ele é o anticristo. Ainda quem diz que é a igreja, né? Mas eles dizem que este personagem é o anticristo com sua falsa paz, que ele levantará uma falsa paz, um falso acordo, que durará pouco tempo, antes do fim do mundo. Então vamos entender uma coisa. Primeiro, este cavaleiro ele vem para abrir os selos, ok? E quem é digno de abrir o selo? Seria o anticristo digno de abrir o selo? Eu creio que não. No Apocalipse 5:2 diz o seguinte: e vi um anjo poderoso proclamando em alta voz, quem é digno de romper os selos e abrir o livro? Seria então o anticristo, teria essa dignidade toda de abrir o selo, de romper o selo e abrir o livro? Então, só por hoje dá para ver que esses 7 selos só poderia ser aberto por um, o cordeiro que morreu. Só ele seria digno de romper os selos. Rompendo os selos, abre-se o livro, o pergaminho. Outra coisa é o termo que diz, né? Vencendo para vencer. Não é vencendo apenas, não. É vencendo para vencer eternamente. Cristo, ele venceu eternamente. Hoje ele reina para todo sempre. Apocalipse 3:21 diz o seguinte: ao que vencer, lhe darei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci. Veja, este cavaleiro, ele é um vencedor. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então ele está dizendo que aquele que vencer, ele daria o direito de se assentar com ele, assim como ele se assentou com o Pai, ou seja, ser um só. Então este cavaleiro, ele é um vencedor. Apocalipse 19:11 e 12 diz o seguinte: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chamava-se Fiel, Verdadeiro, e julga a peleja com justiça. O anticristo poderia ser fiel, verdadeiro e julgar a peleja com justiça? Não. Primeiro que ele já vai vir, né, com uma falsa paz, segundo a mitologia. Então não poderia de jeito nenhum este homem ser o anticristo. E outra coisa que precisamos entender é que isso não é literal. Isso é uma figura de linguagem. Tá? Não houve nem vai haver cavalo branco nenhum, mas sim uma denotação das guerras que começariam, da tribulação que começaria naquele lugar. É uma linguagem figurada para isso. Ele vem com um arco na mão, vem para romper os selos, para começar o julgamento de Israel, começar a tribulação, começar aquilo que os profetas disseram e cumprir as profecias. 12. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça tinha muitos diademas,
Diademas é uma coroa, mas não é coroa de rei. Diademas é uma coroa de vitória. Então, sobre sua cabeça tinha muitas vitórias. Ele era muito vitorioso. E tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Aí você vai dizer assim, não, mas peraí, irmão, não pode ser Jesus, porque ele não está com uma espada na mão. Ele está com um arco e não com uma espada. Ah, meus irmãos, eu já ouvi isso, já cansei de ouvir isso. Então, se fosse Jesus, estaria com a espada. Toda vez que fala de Jesus, fala da espada. Tem que ter uma espada. Vamos entender isso direitinho, vamos. Vamos falar sobre a respeito agora do arco. Apocalipse 14:14 diz o seguinte: olhei e eis uma nuvem branca e assentado sobre a nuvem, semelhante ao Filho do Homem. Vamos para aqui. Quem estava sobre a nuvem branca? Alguém semelhante ao Filho do Homem. Quem poderia ser? Jesus, é claro. Essa é a figura de Jesus. Continuando. Que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro. E o que ele tinha nas mãos? Em suas mãos, uma foice afiada, uma foice aguda. Ora, se o cavaleiro do primeiro selo não pode ser Jesus, porque ele não está segurando uma espada, está segurando um arco, então essa figura também aqui em Apocalipse 14:14 não pode ser Jesus também. Semelhante ao Filho do Homem, não pode ser Jesus, porque ele está segurando o quê? Uma foice. Queridos, foice, machado, espada, arco, lança, tudo isso é armas de guerra. O fato de ele estar segurando um arco significa que ele veio pronto para a guerra, para começar a guerra, pronto para lutar. É que as pessoas começam a procurar muitas coisinhas, colocar muitas vírgulas, muitos pontos para fazer um negócio minucioso e acaba aumentando aquilo que é simples, complicando aquilo que é simples. Veja, Abacuque 3:9-8. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira? Ou contra o mar o teu furor? Visto que andas montado sobre teus cavalos e nos teus carros de salvação, preparaste teu arco, pediste muitas flechas, fendeste a terra com os rios. Ora, do que ele está falando aqui? De guerra. Arco, pediste flechas, né? E fendeste a terra com o rio. O furor de Deus. Então, este arco é o quê? É uma ferramenta de guerra. Simplesmente. Queridos, só Deus, só o próprio Cristo poderia abrir, romper os 7 selos. Anticristo não teria essa capacidade. Anticristo não teria esse poder todo de abrir os 7 selos. Ele veio vencendo para vencer. Jesus, ele veio vencendo para vencer. Ah, mas irmãos, ele não pode estar abrindo o selo ao mesmo tempo cumprindo as profecias. Irmãos, isso não é real. Irmãos, isso não é literal, isso é figurado, isso é uma visão. Isso não é coisa literal. Então pode sim, é figurado, e por isso que existem muitas interpretações. Então qual é o significado dessa visão? O significado dessa visão, queridos, é Jesus vindo para cumprir as profecias a respeito do grande dia do Senhor. Aqui ele vem com o arco na mão, pronto para a guerra. E depois você vai ver, quando as coisas começando a acontecer, já no segundo cavalo, tudo pelo ato de ele vir cavalgando para a guerra, para vencer os seus inimigos. Vencendo para vencer. Amém, meus amados? Se esse entendimento foi útil para você, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative o sininho, compartilhe no seu grupo de WhatsApp, compartilhe no seu Facebook. Vamos fazer essa palavra correr? Graça e paz.